Daí galera, tudo tranquilo? Aqui é o Vizir falando com vocês para mostrar um jogo velho pra caralho. Esse daí acho que já tá desde 2003, acho que a maior parte de vocês nem Elizabeth, my conhece. first love. She was a cog. It's been Então, aqui deu aquele pauzinho normal aqui. É só começar aqui no meu save, daí ele já fica mais tranquilo. Por aqui. Carregando aqui. Então, vamos lá. Viu? Perfeitamente normal. Então, não sei para quem vocês que não conhecem o jogo, é basicamente uma versão em mapas de comércio. É um conceito extremamente simples, você compra materiais num lugar, vende em outros lugares. Eu comecei aqui na cidade de Lubeck, é um tipo um clássico do jogo, só deixo esse volume que tá alto pra caralho. Né, jovens? Se vocês não conseguem me ouvir, é mais fácil vocês jogarem sozinhos, não é mesmo? Então vamos embora. Então, basicamente funciona assim, você começa como um pequeno comerciante numa cidade, e você começa com um bar e 30 mil moedas de ouro. Daí você vai até a cidade e começa a comprar materiais, não é mesmo? Eu vou tentar manter isso aqui rápido e curto, né? Daí é um jogo bem amplo digamos, para o ano que ele foi feito, certo? Ele tem, você pode fazer tudo basicamente. Você pode construir casas, por exemplo aqui. Aqui você consegue ver a população. Existem pessoas ricas, pessoas classe média e pessoas pobres. Cada uma dessas pessoas exige um tipo diferente de casa. Daí se você for esperto e começar a prestar atenção, você consegue construir a casa e ganhar dinheiro com isso. Que nem por exemplo aqui. Eu construí 3 casas diferentes. Tem essa casa de merchan aqui, que são os caras ricos, e essa casa mais pobre aqui. Normalmente quando você começa na cidade já tem outra pessoa que construiu quase tudo, que é o dono da cidade basicamente. Que nem por exemplo... Eu não sei quem que é o cara aqui, mas tá aqui. Daí ele tem essas estatísticas, por exemplo... Quanto que custa, por exemplo, qual que é a ocupação da casa das pessoas ricas, qual a ocupação das casas das pessoas de classe média, qual a ocupação das casas das pessoas pobres. O que eu fiz? Cada vez que eu falo, no começo do jogo mesmo já aparece, assim, digamos assim, a casa das pessoas ricas quase em 95%. Então já sei que as pessoas ricas estão lotadas. O que acontece? Ninguém gosta de ficar apertado. Daí eu fui lá e construí essa primeira casa. Nessa primeira casa eu já consegui dar um lucro grande, por causa que ajuda a pagar as contas. Outra coisa que tem aqui é imposto e conta. Digamos assim, você consegue ver o valor de impostos. Quanto que eu gastei? Por exemplo, 4.800 só em imposto para venda. Daí também tem, por exemplo, os pagamentos. Você tem que pagar por causa de ter um estoque, você tem que pagar por causa de ter um barco, você paga por causa de ter o pessoal trabalhando para você. Agora aqui eu vou botar aqui o meu barco, por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui como é que é para comprar. Por exemplo aqui, ó. Essa aqui é Aalborg. Ih, deu boa. Agora vocês viram minha tela, parabéns. Então aqui, por exemplo a cidade de Aalborg. Eles são bons produzindo em carne, couro, óleo de baleia e só basicamente. Que é bom assim, por exemplo, ó, você vai clicar nessa cidade aqui, ele vai ter o que ele produz efetivamente e o que ele produz baixo. Tipo, essa aqui é muito interessante por causa que o quarto jogo que saiu da série, tipo, eles simplificaram muito o negócio, sabe? O bom do 3 é aquele coisa de jogo antigo, sabe? É coisa difícil, não é pra, tipo, ficar brincandinho, é pra você ter que sofrer mesmo, sabe? Você sofre pra conseguir um negócio. Daí, por exemplo, aqui, ó, ele diz que ele produz couro, carne, ferro gusa, madeira e óleo de baleia, por exemplo aqui. Só que daí você tem que prestar atenção, porque nem sempre vale a pena. Por exemplo, couro, carne, ó, por exemplo aqui, ó, o ferro gusa tá mais ou menos barato, certo? Comprei. Por exemplo, o óleo de baleia, mais ou menos também. O resto, por exemplo, o couro, ó, o couro tá mais ou menos 250. A carne tá bem fraca, entendeu? Você tem que prestar atenção aqui, ó, por exemplo, aqui tá o mercado. Por exemplo, a produção. De produção aqui ele produz 3 de couro, 1 de carne e 1 de ferro gusa, ou seja, não produz quase nada. Óleo de baleia é a mesma coisa, entendeu? Digamos assim, ele diz que produz, mas na verdade o rendimento é tão baixo que nem vale a pena estar aqui quase. Vamos pegar meu outro barco que está em Setting. Setting é uma ótima produtora de cerveja. Ó, acabei de vender aqui os produtos que eu tinha. Se você quer ver aqui é o preço médio de quanto que eu comprei e quanto mais ou menos eu tô vendendo aqui, certo? Você consegue ver que aqui tá valendo a pena, certo?
Só que novamente, olha aqui, ó, o que essa cidade produz? Essa cidade produz cerveja, peixe, grão, sal e madeira. Peixe e grão eu nem me importo lá, porque eu não negocio nesse valor ainda, eu não estou negociando isso aqui porque eu acho baixo, não vale a pena. Aqui então, por exemplo, eu peguei coisas de ferro e aqui eu estou esperando o preço da cerveja baixar. Vou ficar mais um pouco, porque tipo, é muito dinâmico, certo? Eu estou com mais um arco perdido. Bergen. Tá aqui. Por exemplo, esse barco já está mais cheio. Aqui. Eles produzem... não produzem nada. Que legal. Ó, eles produzem a mesma coisa que produzem em Lübeck. Lübeck é que produz ferramentas, digamos assim, de ferro. Coisas de ferro, por exemplo. Ferramenta, pinça, sei lá, qualquer coisa assim nessa área. Daí, tipo, normalmente eu compro em Lübeck isso, certo? Só que aqui tá com preço bom, então você aproveita e compra. Ele também tem um pouquinho de pele, que tá valendo a pena. Óleo de baleia também, mais ou menos. Por exemplo, aqui, ó. O que eles produzem? É sempre importante prestar atenção no que eles produzem. Por exemplo, eles produzem produtos de ferro e óleo de baleia. Basicamente é isso. Eles também produzem um pouco de carne, couro, mas nada que vale a pena. Por exemplo, ó, cadê o couro? O couro, tá. 242, sempre abaixo de 2,50 tá valendo. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para o barco e ter outro barco ali em cima. Baixou o preço. Ah, viu? Eu já deu uma baixada. Até 30, abaixo de 36 tá valendo. Eu já pego 6 de cerveja. E o negócio é você sempre correndo atrás, certo? Que nem por exemplo aqui, ó. Eu tô construindo aqui minha serralheria, no caso. Por que eu estou construindo uma serralheria? Por causa que o produto mais vantajoso dessa região aqui é os produtos de ferro, certo? Que é aqui, ó. Workshop. Que na verdade o que eles pegam? Eles pegam um aço e madeira e produzem. Eles pegam ferro gusa e madeira e produzem ferramentas, no caso. Essas ferramentas. E tá tudo bem. Tem que tomar cuidado porque ele fica bom, sabe? Ele acaba fácil, bem fácil. Tá. Então deixa eu ver aqui. Tá indo comprar lá. Esse aqui tá partindo, o que acontece? Daí normalmente eu jogo, tipo, ó, a maior parte do tempo você passa olhando as coisas. Ó, por exemplo, ó, aqui é bom pra ver. Ó, temos algumas quantidades de impostos, os custos do... Nossa, 70 do custo do meu área de comércio. Você tem um cara especial pra fazer isso. Ó, meus marinheiros estão custando 500. E, por exemplo, as minhas casas pagaram 840 de imposto nas casas. Só que daí no caso aqui, por exemplo, aqui estão as casas que eu tenho. Ó, eu pago 840 de imposto e estou tendo 791 mais 663. Ou seja, não tá no bom, mas está no verde pelo menos aqui. Por causa que assim, ó, se você olhar aqui, ó, ainda tem gente que está morando nas casas mais ricas. Deixa eu contar alguma coisa. Não, vai subir a quantidade de pessoas. Por exemplo aqui, ó, sempre prestando atenção nesse caso, né? Por exemplo aqui, ó, esse Ralph Timber Houses. Nossa, meu inglês é lindo de se ouvir, peço desculpas novamente. São as casas para as pessoas pobres, certo? Então aqui, ó, tá em 74%. Se chegar a 90% eu construo uma. O que provavelmente vai acontecer, porque eu estou construindo a serralheria e vai atrair pessoas para trabalhar nela, certo? Vamos ver. Por favor, tem alguma coisa que presta. Óleo de baleia tá caro. Não tem nada. Não, absolutamente não. É que tipo assim, chega num ponto onde você precisa de muita coisa e eles estão produzindo pouco. Então o que isso acontece? Você tem que começar. Você não consegue só comprar, certo? Você começa a construir para produzir. Acontece, por exemplo, eu quero construir nessa cidade, vamos ver, eu tenho que ir na... Cadê a guilda deles? Se vocês não tiverem guilda, eu vou construir. Dá pra ver? Ó. Eu não tenho reputação suficiente. Quanto é a reputação? Tu não tem o rabo? Porra, eu tô louco de reputado. Tá, por exemplo aqui, ó, daí temos coisas básicas como toda cidade medieval. Temos um ferreiro que produz armas e equipamentos, uma igreja. Eu casei esses tempos até.
Sou um homem casado, por favor, me respeite, senhores. Aqui temos o cara que faz empréstimos. Temos a torre. Temos a torre da cidade, que é basicamente como se fosse a prefeitura, né, no caso, traduzindo de forma não medieval. Cadê a guilda? Temos o arsenal, que eu não posso encostar porque só o prefeito pode. Então, por exemplo, aqui, ó, lembra que a gente viu lá embaixo? Ó, Lubeck, eu tô sempre fornecendo coisas, certo? Então a cidade está mais povoada do que essa aqui. O que acontece? É um jogo dinâmico, como eu falei. Você investe nesse local, você traz alimentos, você traz tudo que aquele local precisa. Que nem você tem essa lista aqui. Você olha aqui, ó, se você traz essa lista, se você sempre tem esses produtos, as pessoas vão querer morar lá. Por quê? Você está sempre tendo comida e o que eu preciso, por que eu vou sair, certo? O que acontece? Daí é a mesma coisa assim, você vai atraindo as pessoas pela quantidade e pela disponibilidade de materiais. Por exemplo, em Lubeck, eu tento manter o máximo possível fornecendo os materiais, que eu não tô sem mel. Eu tô sem potes também. Onde é que produz potes? Acho que é pra... Não é em Riga. Acho que é Riga, tem que olhar depois. Então, o que acontece? Eu tô sempre vendendo as coisas dele. Aqui tá o escritório, certo? Então, por exemplo, aqui ele dá um prognóstico de quanto que tá valendo, quanto que vem, quanto que eu vendo, blá 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 blá. É uma informação assim que eu não dou muita bola. Por exemplo, quanto eu tenho de estoque de armas, meu estoque de minha capacidade, por exemplo, aqui, o meu próprio escritório tem, digamos assim, um depósito. Esse depósito não é muito grande. A partir do momento que você começa a crescer, realmente você vai ter que começar a construir depósitos para ficar grande. Daí também tem a questão de colocar guardas, porque acontece roubos. É extremamente, tipo assim, é um jogo de 2003 com muita informação, certo? Por exemplo, assim, pra vocês terem ideia, o jogo que foi lançado, acho que foi em 2010 que saiu o Patrician 4, não tem tanta coisa quanto esse, certo? Digamos assim, ele sempre tentou dizer assim, vamos dar uma alisada pra ficar mais fácil pro pessoal. Não, o negócio é esse que é legal. Tipo, ele te joga na cidade e diz, se vire. Que nem aquele que nós chamamos lá em cima é a guilda. Pra eu tentar comercializar lá em cima, eu preciso estar na guilda, digamos assim. Eu não tenho reputação também, no caso. Aproveitando. Cadê a parede da guilda? Eu tô ficando louco ou não tem? Eu devo estar ficando louco. É daquelas coisas, tipo, normalmente eu costumo ver o vídeo dos outros, né? Daí o cara fala, não tô achando tal coisa, a coisa tá na cara dele. Daí você fica, não achando. Minha pica. Aqui, ó, por exemplo, essa guilda aqui. Por exemplo, ó, ele é um jogo legal, mas falta certas informações. Por exemplo, ele diz que eu não tenho reputação suficiente, mas eu não sei onde é que eu vejo onde é que tem reputação. Eu digo, não, nós não gostamos de você. Tá, mas quando que vocês vão começar a gostar? Não sei, um dia. Sejam bem-vindos. Agora, Gandinski, ele não produzia pão, pode ser que não. Que nem novamente, é muita informação, então normalmente vai lá, produção, alegria, e vê o que cada tem. Por exemplo, aqui 2 cervejas pra caramba, 3, tá. Mas que não tem avaliadora, não tem... normalmente aqui, ó, aqui é uma taverna. A taverna você vai contratar marinheiros, porque sem marinheiro teu barco não roda. Tem algumas informações, tem o cara que negocia armas, tem lugar com pirata e a sala do lado. Essas duas coisas aqui, pessoal, tome cuidado, certo? O que acontece? Se você clicar nisso aqui, ou nessa sala do lado, e pode ter uma chance de desencadear alguém te ver nessa sala, o que é incrível. Daí você leva uma multa. Tipo, eu tava em Aalborg aqui, eu nem sabia. Também tem um monte de pirata aqui. Vamos devagar, que o negócio é louco aqui. Deixa eu comprar. Esse produto aqui, deixa eu ver se o whey, não presta atenção. Produção, cerveja, não estão produzindo muito. Vamos pra... Desce pra Torum. Torum tem lã é importante. Não melhorou os preços aqui? Vamos pra Ripping. Vem pra cá.
que tá saindo, tá? Enquanto eu tava conversando, eu vou vendo aqui. Daí, por exemplo, aqui. Normalmente, como é que funciona? Você vai comprar os seus materiais e vai vender eles nos portos, certo? Basicamente é assim. Só que depois de um tempo, você começa a deixar em estoque para vender quando tá valendo mais a pena. Para facilitar isso aí, você pode contratar... Ah, lá vem pronto. Ah, essa é legal. Que bem que eu tava explicando. Você vai lá e contrata uma pessoa para ela fazer as vendas e as compras para você. Você deixa uma lista, você dá as referências para o jogo e o jogo se vira. E agora, basicamente, o meu cara deu uma de deputado federal aqui no momento e disse que não, eu quero ganhar mais e agora eu vou ganhar mais. E eu não posso fazer nada. Ou seja, tá, né? Então tá bom. Tá bom, né? 30. O cara tá ganhando mais do que todas essas pessoas dentro de média. Uma pergunta, é por mês? Ó, que nem, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês em Aalborg? Em Aalborg que eu tava falando com um cara meio do lado e não deu certo? Olha aqui, ó. Algumas denúncias foram feitas contra você. Eu nem aceitei a negócio, entende? Tipo, eu falei com a pessoa. Falar com a pessoa é crime. Bem-vindo à justiça da Idade Média, senhoras e senhores. Ó, lembra que eu falei que eu ia começar a fazer isso aqui? Isso aqui é a minha serralheria. A serralheria vai precisar de 30 pessoas, vai custar 504 por semana. Ou seja, vai dar uma faca do caramba aqui no negócio, mas tudo bem. Ó, isso aqui tá ficando negativo, que o filho da mãe tá baixando os impostos. O que acontece? Ó, você também pode ter a opção de abaixar o custo do imposto, do teu aluguel para as pessoas virem para tua casa e saída do outro cara, certo? Só que o problema é que ele deve estar fazendo isso e eu tô ficando sem dinheiro. Então vai começar a dar merda isso aqui. Né? Não posso falar isso não. Tá. Coisa. Lá foi desmonetizado. Mas vamos lá, é divertido. Ou seja, vamos falar em Torun. Torun é um lugar legal porque eles têm lã. É um dos poucos lugares que vende lã que vale a pena vir. Ele também tem algumas especiarias. Por algum motivo, eles recebem especiarias. É no meio, acho que Torun é no meio da... Onde é a Polônia agora, galera? Sinceramente. Cadê Danzig? Não existia Danzig aqui? Então, aqui eu não sei se vocês sabem, a geografia de vocês é fraca. Aqui é o Mar do Norte, aqui é o Mar do Norte, Inglaterra, Suécia, Noruega, Finlândia, países bálticos. Acho que por aqui, mais pra cá, se eu não tô errado, fica Leningrado. Agora mudou de nome, acho que é São Petersburgo de volta. Leningrado. Daí tem esse aqui, seria os países bálticos. Aqui seria um pedaço da Alemanha. E aqui indo mais pra cá seria como se estivesse chegando perto da França. Aqui seria mais a França, no caso. Aqui seria essa divisinha, assim, digamos. Aqui seria quase... Holanda? Holanda. O pedaço aqui é Holanda. Alemanha, Holanda, pra cá França. Aqui a Polônia, algum pedaço por aqui. Mas é um mapa meio... Vamos ser sinceros, né? Tiver que dar uma apertadinha no mapa, mas é isso aí. Então, que nem eu voltei. Que nem aqui, você vai lá e contrata o cara e você coloca ele para vender as coisas. Daí você define o preço para ele. Ó, eu quero que você venda cerveja 50 tal. Beleza. Daí o que acontece? Se tem os preços dos negócios, você está produzindo. No caso, eu estou comprando ferramentas de ferro aqui, por causa que o preço em Lübeck é um preço bom. Daí, tipo, eu deixo ele comprando sempre. Então ele já fica olhando, o preço tá melhor, vai e pega. Nesse caso, ele por ter aumentado de preço, por ter ficado mais experiente, provavelmente, ó, não vou colocar minha mão no fogo porque não tenho tanta certeza, ele vai conseguir comprar melhor e vender melhor. Sabe, por causa que senão ele não fica se enrolando, tal. Vamos ver o que Torun tem aqui. Mel, couro, pote. Ele tem pote, tá bom esse preço. Mais ou menos bom, na verdade. Mel, tá difícil de achar mel, tá no inverno. Outra coisa, tipo, os consumos e as produções são variáveis. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Na própria local aqui ele tem produção, certo? E consumo. Tudo isso aqui é como a cidade precisa. A cidade precisa de 56 de cerveja, 17 roupas, peixe. Você consegue se programar em quanto tempo aquela semana vai acabar, certo? Só que você tem que prestar atenção, porque não é só você que joga isso aqui. Tem vários comerciantes que o negócio deles é ficar comprando e vendendo, que nem você. O lucro do negócio é comprar e vender. Lembra que eu tava saindo de lá e eu comprei isso aqui lá em Oslo, na Noruega. Em Bergen, na Noruega.
Noruega, Suécia, Finlândia, Noruega. Na Noruega, comprei isso aqui lá na Noruega por 270 e agora eu vou vender isso aqui por 500 e pouco. Na verdade, isso aqui, essas ferramentas de ferro que dá o maior lucro. Tipo assim, a minha fortuna só aumentou por causa disso. Não tá caro, um pouco aqui que eu vou precisar, tá caro. Ó, óleo de baleia, comprei a 80 lá em cima, 779, muito vantajoso, mas eu vou deixar na cidade porque assim, teu objetivo é fazer com que a tua cidade principal cresça, certo? Quanto mais reputação, melhor você fica com eles. Por isso que tá aqui, ó, eu tenho todos esses materiais aqui, então para vender. Eu só estou esperando o preço baixar e tem esse controle. Daí o que acontece? Quando o preço vai abaixando, o meu cara do comércio já tem as especificações dele por quanto ele tem que vender e ele vai vendendo. Uma das coisas que eu saí meio que na roca aqui foi que eu comprei 48 de vinho. Foi uma viagem bem longa. Quando eu casei, a esposa era de Bremen. Daí teve a festa, tal. Daí nesse casamento, é bem legal, na festa você tem que deixar comida, por exemplo, você deixa bebida, cerveja, vinho, tudo isso daí pro pessoal beber, comer e tudo mais. Daí eles reclamam se a comida não fica boa. Aí foi 560 pessoas, mas nem todo mundo comeu bem. Deu, vão se ferrar, vieram no casamento e estão reclamando da comida, ganha de graça e ainda tá chutando o pau. Então acontece, eu casei, né? Até eu tenho que olhar como é que eu consegui achar minha esposa, depois eu mostro pra vocês. Eu consegui um barco, ganhei um barco novo, com os materiais dentro dele, e eu fui até Cologne. Cologne é o lugar onde eles produzem vinho. É o melhor lugar para produzir vinho. Colônia, no caso. Não vou tentar não gaguejar tanto, mas vamos lá. Colônia e Groningen, é onde produz vinho. Aqui produz bem baixo, mas eu comprei um monte. Isso faz tipo, acho que quase um ano já. Eu comprei e não consigo me livrar da porra do vinho. Tá aqui, ó, 48. Então eu comprei a 238 e tá 261. Eu não consegui chegar até agora no preço que eu queria, sabe? E, por exemplo, eu tô abaixando aos poucos, cada vez que eu vejo que não vai, eu dou uma abaixadinha. 280. A cidade tá bem suprida de vinho. Ó, outra coisa legal, pirata. Tem piratas nesse jogo. Você deixa teu barco, você pega teu barco e arma ele com equipamentos e soldados. Você dá faca pros teus marinheiros, você pode dar espada, você pode dar besta pra melhorar. Por que vai acontecer? O pirata ele vai tentar te atacar e vai roubar tua carga. Ele vai matar todos os teus marinheiros, vai ficar só teu capitão ou um marinheiro para levar o barco embora. E daí ele vai tentar roubar a tua carga. O truque é você correr. Daí, tipo, por exemplo, você pode se armar e tudo mais, mas por algum motivo eu ainda não entendi. O modo de batalha do 4, você tem a mesma velocidade, mas o barco do pirata é mais rápido que o teu. Pode ser por causa que eles consideram a carga. E sempre quando ele me caçou, eu tava carregado. Eu perdi uma carga, sério, foi acho que uns 6 mil de prejuízo, foi um saco. Por causa que tem algumas cargas que são caras pra comprar, que nem, por exemplo, carne é um negócio caro, né? Óleo do baleia. Opa! Barato, abaixo de 80. Então aqui abaixo de 75. Então, daí o que acontece? O pirata me atacou e eu me lasquei. Perdi a carga inteira. Eu tava saindo daqui de Ripping, se eu me lembro direito. Tava saindo de Ripping e ele basicamente foi lá e... Perdi a carga inteira, não consegui escapar. Era um dos barcos que não tem... Os barcos tem o barco que não estava preparado para lutar, sabe? Eu já explico isso também. Sal é uma coisa meio inútil, eu vou ser sincero pra vocês. É uma coisa assim que eu acabo, pessoal. Vamos para o bônus. Por exemplo, aqui, ó. Eu chamei ele de defesa 1 porque eu queria colocar esse barco pra proteger o porto, mas eles querem pagar 329. Beleza? 329, vale a pena. Tá aqui, ó. Eu só com esse barco do jeito que tá agora, tá 266 por semana. Isso não é por dia? Não. Então o que acontece? Só por dia isso aqui é por semana. Só que eles precisam que tenha 20 pessoas aqui. Com 20 pessoas é muito caro. Fica com 500 e pouco. Então daí o que acontece? Por que eu vou pagar 500 e pouco pra um barco que não tem isso, meu Deus? Entendeu? Não vale a pena. Tipo assim, ele falta certas informações, vou ser sincero. O 4 ele dá algumas informações a mais, mas ele tirou muita coisa. Por exemplo, ele deixa algumas informações mais simples, assim, nesse caso. Deixa eu descarregar aqui na cidade. O que acontece? Eu jogo pra cá e o meu cara vai vender aos poucos. Daí eu vou lá e cato os ferros e vou vender em outro lugar. Vamos ver se ele melhorou para essas cervejas aqui. Não. Olha o mel lá que eu comprei lá embaixo, os potes que eu também tenho que levar. O couro tá barato. O couro entrega tá ficando difícil de comprar.
couro e carne. O que é o meu objetivo agora? Então, vamos, já dei uma ideia inicial do jogo, né? Peguei, falei que vocês pegaram com você meio que o cavalo andando, mas é mais uma demonstração do gameplay, no caso. E tem sempre aquilo ainda que ele tem. Tipo, o gameplay é longo, basicamente você passa o quê? 3, 4 horas olhando a tela, assim, você olha o mapa, vendo, olha o mapa, vendo. Não é uma coisa animada. Não tem grandes coisas que acontecem. Acontecem umas coisas diferentes. O pirata te ataca, a tua cidade pode ser cercada, por exemplo, digamos assim. Você é uma cidade, certo? É um conceito diferente da sociedade atual. Não é uma cidade parte de um governo, é uma cidade... Ó, preciso de fé. Beleza, mudou minha casa, né? Tá vendo? Mudou mesmo. Tipo, ele tem um... Sinceramente, quando eu comecei a jogar isso aqui, eu nem lembro direito como que eu comecei, certo? Comecei a jogar, joguei e fui feliz. Daí... ó, tá subindo a população daqui, né, seu putinho? Vou pegar ele, ó, agora tá produzindo em 100%. Tá 10,80. Quanto produz essa madeira? Ó, que preço legal. O que acontece? Essa madeira aqui, na verdade, não é para produzir para... Essa aqui, a cidade produz madeira, certo? Se a cidade produz madeira, o preço dela não vai ser tão bom, entende? E o que acontece? Agora que eu terminei isso aqui, vamos aproveitar. Deixa eu ver. Cadê? Vamos mostrar duas coisas primeiro antes de eu fechar essa conversa. Essa é a minha senhora esposa. Então, eu tenho 21 anos, minha esposa tem 34. Eu não tinha reparado isso. Ok, minha esposa é velha. Vamos ver se eu tenho filhos com ela ou ela morre antes disso. Na verdade, eu nem lembro se as esposas morrem. Não é tipo... não é tipo Crusader Kings, né? Tipo... O CK, não sei se vocês já ouviram falar do CK, é tipo um jogo de política medieval, assim, antes da... medieval, basicamente. Daí, tipo, por exemplo, a coisa mais comum é você matar a tua esposa, na verdade, prender a tua esposa, esperar ela morrer pra casar com uma mais nova, pra tentar ter mais filho. Ou daí você tem estatísticas como pessoa, né? Daí, por exemplo, o teu cara é inteligente, forte, luta bem e tudo mais, daí você vai lá, o teu filho é uma bosta, você vai lá e estrangula teu filho. Não tem isso aqui. Em 2003 eles não eram tão maus, assim, nos jogos, eu acho. Daí então, tá, vamos ver se a minha esposa produz algum filho ou não. Aparece, tipo, ele sempre conta as histórias, não sei o que. É interessante, na verdade. Tipo assim, eu vou ser sincero, pra 2003, pesado, esse jogo aqui eu adoro. Eu acho ele bonito, sinceramente eu acho ele bonito mesmo. Eu acho que o tom da palheta dele é legal. O 4 ele tem um tom mais cinzentado, ele tem mais gráfico, sabe? Só que eu não sei, eu sinto mais pobre. Pode ser porque eu sou meio... Acho que o termo seria paga-pau, mas eu não sei se eu posso falar paga-pau, então eu falei paga-pau. E lá foi eu desmonetizado de novo. Daí o que acontece? Eu acho ele bonito, certo? Eu acho ele muito mais bonito. Tem essas imagenzinhas toscas, quer ver, ó? Ele tem banhos, dá pra tomar banho, ó. Banho, ó. Você não está seco o suficiente do seu último banho. Tipo, por exemplo, a primeira vez que eu vim, tipo, fazia 3 meses que eu não tinha vindo, daí apareceu assim, nossa, que bom um banho depois de 3 semanas. Tipo, é interessante. Ou, por exemplo, aqui, ó, a prefeitura, o lugar de reunião da prefeitura tem alguma comida, eles vendem comida. Por exemplo, assim, dependendo de quão rica tá a tua cidade, se ela tá bem suprida de carnes, coisa, o alimento muda. Isso aqui muda todo dia. Tipo, é um investimento de conhecimento no negócio assim que você não tem noção. É incrível, sinceramente é incrível. A programação dele é muito boa mesmo. Eu acho muito incrível. Vocês estão precisando? Trico. Nossa, nunca achei que vocês iam precisar. Nem tá precisando, né? Tipo assim, ó. 182. Quanto que tá produzindo? Lubeck produz trigo. Ó, 135 aqui pra comprar em Lubeck. Daí pra vender por 182. Não dá um lucro muito grande, entende? Então, tipo, eu tento não focar nisso. Tipo, é uns produtos que eu deixo meio de fora por enquanto, sabe? Porque quando eu comecei a jogar esse jogo, eu gostava só de negociar ferramenta de ferro. Eu ficava só negociando isso. Ferramenta de ferro, carne e couro. Daí essas coisas que eu negociava. Bem, acho que eu vou fechar aqui nesse caso. Acho que já deu sei lá quanto tempo, eu nunca presto atenção nisso. Tá os barcos aqui, o que aconteceu agora? Eu acho que depois dessa eu tô expandindo aqui, né? Tô prestando atenção nas casas, porque se começar a subir as casas eu vou construir. Ó, tá em 80, tá vendo, pessoal? Tem que ficar esperto, senão o inimigo passa o pé. Ó, começou a subir de novo no imposto. Também por causa que eu acho que começou a primavera também. Você lembra que tava nevando? Essas coisas, muda com as estações, o tempo, consumo, essas informações. O que vai acontecer? Construir aqui.
Eu agora acho que eu vou até aproveitar e construir agora. Um workshop. Construir aqui. E é isso aí, galera. Fica pra próxima aí, Vizir, dano e tal. Falou pesado, se cuidem. Jovens e jovens, se cuidem, tudo de bom. Até a próxima.